Conceda a palavra ao senhor deputado Fábio Novo, primeiro secretário da mesa diretora desta casa, um dos autores do requerimento, que é um requerimento conjunto, Fábio Novo e Merlongo Solano. Então, o Fábio Novo está dizendo que quem vai falar é o Merlongo. Conceda a palavra ao senhor deputado Merlongo Solano. Bom dia, senhor presidente, prezados deputados e deputadas, aqui tantos estudantes, quero cumprimentar e agradecer a presença de vocês. Está ali a turma do Colégio Sebrap, está ali também do Copérnico, é isso? E essa outra escola ali, bom, não ouvi, ficam todos cumprimentados, cumprimentar a mesa aqui em nome do nosso presidente, Temício Sampaio, conselheiro do Tribunal de Contas, Olavo Rebelo, a nossa presidente do Partido dos Trabalhadores, a suplente de senador, Regina Souza, a coordenadora nacional do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, professora Lourdinha Nunes, o escritor Marcos Damasceno, que acaba de lançar um livro que também analisa um dos períodos de exceção da nossa história, Guerra do Pau de Colher, não é isso, professor? E analisa o período da ditadura do Estado Novo. O ex-deputado Alexandre Mendes do Prado, muito nos honra aqui com sua presença. O secretário político do PCB, o senhor Aldir Nunes. Coordenador do Comitê da Verdade, o senhor Pedro Laurentino, ex-vereador de Teresina, está ali. O Antônio Fonseca dos Santos Netos, nosso amigo do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí. O ilustre jurista Celso Barros Coelho, também que muito nos honra aqui com a sua presença. E o meu amigo, nosso guru de muitos piauienses, o professor Antônio José Castelo Branco Medeiros. Bom, serão palavras muito rápidas. Nós, Fábio Novo e eu, optamos por convidar várias pessoas, presidente Temício, justamente para a gente ter um leque maior de visões e de versões acerca do que significou para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade e para a vida das pessoas, delas em particular, o que significou o regime militar, a instauração de uma ditadura ali na noite do dia 31 de março para a madrugada do dia 1º de abril de 1964. Então nós optamos por convidar 6 pessoas que vão dar o seu testemunho, justamente para a gente ter esse mosaico mais amplo e mais completo de visões acerca daquele acontecimento. Eu estou vendo aqui a turma das escolas e agradecendo muito a presença delas, dessa turma, e me lembrei, ali por sugestão do Deolindo, que, de acordo com o Estatuto da Juventude, nós somos jovens até os 29 anos de idade. Então, se pegarmos essa referência do Estatuto, senhor presidente, vamos constatar o seguinte, que a última geração de brasileiros e brasileiras, nascidos ainda sob o tacão do regime militar, sob o tacão da ditadura, está completando agora 29, 30 anos de idade e assim saindo da juventude. Talvez por isto, como o tempo passa, e no passar do tempo a memória pode se desvanecer, pode esquecer de fatos importantes, seja tão essencial que façamos eventos dessa natureza, nas assembleias, no Congresso, nas escolas, nas universidades, nos centros acadêmicos, nos sindicatos, associações, igrejas, para a gente não perder a memória. Uma nação tem história, precisa preservar a sua memória. Não para a gente cultuar o passado, não para a gente chorar o passado também, mas para a gente ver no nosso passado lições que possam nos ajudar na construção de uma sociedade mais justa, mais moderna, mais inclusiva. E aí eu lanço mão de uma fala da nossa presidente Dilma. Aliás, também é importante registrar
que o Brasil, nos últimos 25 anos, tem passado a limpo esse período da ditadura militar, com contradições, obviamente, com limites. E, nesse sentido, eu registro o fato de que nossos três últimos, nosso atual presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, todos, de uma maneira ou de outra, tiveram na frente de luta contra a ditadura no nosso país. Fernando Henrique, como ilustre intelectual, professor da USP de destaque, teve uma história na luta pela redemocratização do país. Lula foi a grande liderança da retomada dos movimentos sindicais a partir ali do final dos anos 70 e da abertura política, uma das referências principais, que levou à formação de inúmeros partidos políticos. E a Dilma sofreu na própria pele, como presa e torturada, os rigores da ditadura militar. E é hoje a nossa presidente. Então, por este olhar aí, a gente vê que a sociedade brasileira está passando a limpa, está jogando de lado, para fora, está se expurgando dos significados da ditadura militar para a nossa sociedade. E eu lanço mão da palavra da presidente, que disse, que está publicado hoje aqui no jornal o Meu Norte, o seguinte: ela disse ontem, numa fala, o dia de hoje exige que lembremos e contemos o que aconteceu. Devemos aos que morreram e desapareceram, devemos aos torturados e aos perseguidos, devemos às suas famílias, devemos a todos os brasileiros e brasileiras, disse a presidente. E segue adiante. Toda dor humana pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Se a gente puder falar, contar, analisar, registrar, tirar as lições. Olha aqui, toda dor humana pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. A dor que nós sofremos, as cicatrizes visíveis e invisíveis que ficaram nesses anos podem ser suportadas e superadas, porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar a nossa história. São palavras sábias da nossa presidente, citando uma filósofa também muito ilustre, que o professor Antônio José Medeiros gosta muito, a filósofa alemã Hannah Arendt. Então, o dia de hoje é um dia para não ser esquecido. É um dia para a gente lembrar os significados todos para a nossa sociedade, de tudo que veio a partir daquele ato em que certos segmentos da sociedade se julgaram no direito de rasgar a Constituição e instaurar, a partir dali, um regime ditatorial. Sabemos todos que a nossa ditadura matou, torturou, exilou, portanto, submeteu brasileiros e brasileiras ao ostracismo, à incapacidade de continuar convivendo com seus entes queridos, com a sua cidade, com a sua terra natal. Sabemos que a ditadura brasileira submeteu a imprensa a severo controle, a nossa própria criação cultural. Vejam que quantos artistas e intelectuais tiveram que sair do Brasil em razão das perseguições da ditadura militar. Um Chico Buarque daquele, um Plínio Marcos, enfim, o nosso Geraldo Vandré e tantos outros. Um cartunista, para fazer uma charge, tinha que se preocupar de saber ou não se o censor ia aprovar a charge naqueles termos. Como é que se pode desenvolver, conselheiro Olavo, a cultura de um país submetido aos rigores de uma censura? Músicas, teatro, cinema, artes plásticas de uma maneira geral, tudo, enfim. Sabemos que a ditadura quebrou o Estado democrático de direito e o sistema jurídico ao acabar com o habeas corpus, professor Celso Barros, através do ato institucional número 2. O habeas corpus foi extinto. A partir dali, qualquer cidadão brasileiro podia ser preso e não tinha remédio nenhum que pudesse livrá-lo da cadeia pelo tempo que o inquisitor julgasse necessário essa pessoa passar presa. A nossa sociedade andou, vieram as eleições, os partidos, a retomada das liberdades sindicais, da liberdade de manifestação, da liberdade de imprensa. Temos presidentes livremente eleitos hoje. Podemos dizer, como já disse a presidente, que hoje somos uma democracia sólida do ponto de vista formal.
Uma democracia que ainda tem muitas contradições, ainda que tem muito para caminhar ainda, especialmente no aspecto social, no sentido de resolver uma das contradições que ainda, das muitas contradições que ainda existem. Entre elas, a extrema desigualdade na distribuição de renda. Essa contradição que estava presente lá em 64 continua presente na nossa sociedade hoje. O pouco acesso da população a serviços públicos de qualidade. Essa contradição que estava lá ainda está presente hoje, a despeito do muito que se fez, do muito que se tem andado no país nesses 20 anos de regime democrático. Então, a gente não pode esquecer que, a despeito desses avanços, não é? Embora a nossa sociedade tenha evoluído muito, ainda há muito para caminhar. E eu quero terminar dizendo o seguinte, senhor presidente, e a todos que estão me ouvindo, inclusive também aos telespectadores da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Não foi só a classe média atingida pelo regime militar, porque às vezes a gente pode ter a sensação, bom, o professor Celso Barros foi cassado, o Jesualdo Cavalcante foi cassado, o Antônio José Medeiros foi preso, era um estudante na época, outras pessoas foram perseguidas, mas tudo gente de classe média, não é? E o povo, para algumas versões, o povo não teria sofrido com o regime militar. Teria até sido beneficiado em razão do milagre econômico. Porque, de fato, a nossa economia vinha desde o final do governo Juscelino Kubitschek, sofrendo um período de graves crises, com inflação se acelerando, alta carestia e o crescimento econômico diminuindo. Isso estava acontecendo, de fato, naquele início da década de 60. E depois pareceu até que o regime militar tinha resolvido o problema, porque veio uma época de grande crescimento. Mas que tipo de crescimento? O que se instaurou no país, do ponto de vista econômico, nos permite concluir que também o povo, do ponto de vista econômico, senhor presidente, não foi beneficiado. Se instaurou uma democracia, uma modernização conservadora, baseada no crescimento do capital estatal e na ampliação da presença do capital estrangeiro, que para ter mercado exigiu naquela época uma enorme concentração da renda. Foi a época da máxima delfiniana. Cresceu o bolo da economia para depois dividir. Foi a época. A ditadura militar instaurou sim uma época de crescimento que durou até 1973. Crescimentos a índices bastante significativos, 7%, 8%, 9% ao ano. Mas ao custo de enorme concentração da renda. Esse que já era um problema grave em 1960, se ampliou ainda mais, de sorte que quando os militares foram, sorte quando a ditadura foi encerrada em 85, ela entregou um país, do ponto de vista social, pior do que o que recebeu, com mais concentração de renda ainda do que o que havia na década de 60. Então, lembrar, estudar, discutir, para não esquecer que a despeito das contradições da democracia, que a despeito de muitas vezes ela dá a impressão de que vai e vem, que não sabe muito bem para onde quer caminhar, a democracia é sempre o melhor caminho para uma sociedade tão grande, tão complexa quanto a brasileira. Por isso, Brasil livre, democrático, ditadura nunca mais, e por isso nós queremos ouvir os nossos convidados. Um bom trabalho a todos nós, bom dia.